Eu me lembro que eu ouvi falar pela primeira vez na Igreja dos Irmãos, lá pelos anos 80, talvez até antes, quando lá em Itabuna, meus pais são da região Cacaueira da Bahia, tínhamos lá o reverendo Enoque Araújo, família cheia de pastores, naquele tempo já eram 7 ou 9 pastores, Eliezer, Davi Araújo, que foi pastor lá no Rio de Janeiro, Bom Jesus de Itabapoana, depois foi lá para Canavieiras, onde eu morei também, no sul da Bahia. E eu sempre ouvi o nome Pirangi, né, quando o reverendo Enoque Araújo veio para cá, e a gente ficava com vontade de um dia vir aqui, e hoje chegou o dia. Me emocionei. Eu conheci o Diogo há pouco tempo, oro por ele. Em lutas que só quem é da família de pastor entende. Orem pelos seus pastores. E desculpem esse momento de lágrimas. Oro pelo Enoque Araújo, está velhinho, quantos anos talvez? 80 anos, não está tão velho não. Mas ele que é madeira boa, né? Massaranduba, dura ali, ó. Né? Ali quebra, mas não enverga, né? O homem é firme no Senhor. Deus nos tem trazido aqui nessa manhã para algumas coisas. E uma delas, a principal, é falar da palavra de Deus. Falar dele, falar da sua palavra. E eu quero dizer aos irmãos que, depois de ter estado aqui, mais uma vez em Natal, essa é a terceira vez, desde 93 no casamento, 2011 com a família, e agora eu volto a Natal. Não pude vir ao Supremo em 2014. Quero dizer que nós seremos vizinhos. Viu, Zé Romeu? Sim. Estou supondo que vocês vão morar no céu. Então nós seremos vizinhos, né? Essa eu inventei, viu, Diogo? Seremos vizinhos um dia, todos nós. Então vamos nos acostumando uns com os outros, que vai ser muito bom. Estamos ali cantando, né? Com flauta transversal, com sax e outros instrumentos, mas sobretudo com a nossa vida, com a nossa voz, esse dom precioso. Meus irmãos, que alegria conhecer mais um pouco do povo de Deus. Irmãos que têm suas lutas, seus desafios, mas também as suas vitórias, suas alegrias. Que vocês continuem sendo o bom perfume de Cristo, onde quer que vocês estejam. E sem demora vamos abrir a palavra de Deus na 2 de Pedro. No boletim está anunciado o texto aí. 2 de Pedro. O capítulo é 1. E eu vou pedir só um favorzinho, Diogo, se for possível. Eu não sou muito calorento, não. É porque o vento ele vai ficar me ajudando a mudar as páginas aqui, né? Para não acontecer aquele acidente que houve certa vez. Quando alguém estava lendo lá em Gênesis, você sabe, né? Falando da Eva, e ele falou, e a Eva era uma mulher, a única, e Adão, e aí passou o vento, e ele falou, e foi para as medidas da arca. E aí falou, e a Eva tinha 30 côvados de altura, tinha 15 de largura. Meus irmãos, era uma mulher gigante. Não dá. Então, antes que eu fale por culpa do vento, é melhor a gente... Obrigado, meu irmão. 2 de Pedro, então, capítulo 1, até o versículo 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, irmãos, pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai, juntai, somai
com a vossa fé, a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto ou porque, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, porque é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, o autor da palavra, o garantidor da palavra, o executor da palavra, nos abençoe nesse momento, a começar em mim, que o Senhor quebre corações, que o Senhor nos abençoe e nos edifique. Meus amados irmãos, todos nós gostaríamos de ser, tenho certeza, começando por mim mesmo, mas sei que é uma experiência de todos, gostaríamos de ser mais produtivos como crentes, como membros do corpo de Cristo, porque muitas vezes nos constatamos aquém do que nós poderíamos ser como parte desta grande família de Deus, comprada com bom preço o sangue de Jesus. O mundo precisa disto, nós precisamos disto, mas o plano do Senhor passa por esse desenvolvimento espiritual. E nessa carta que Pedro está escrevendo às igrejas, não há um destinatário específico, mas está falando a vários crentes, e essa carta pastoral, essa carta circular, tão circular que chegou a nós e nessa manhã nos fala, tem esse propósito, neste passo da carta, de nos lembrar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, o que devemos fazer em face dessa obra contínua de Deus e também os resultados que isto produz em nossas vidas, nos fazendo mais precisamente herdeiros da promessa, das promessas cumpridas e aquelas que ainda hão de se cumprir por parte do nosso Deus. Vejam, meus amados irmãos, que Pedro fala de si mesmo que é servo e apóstolo de Jesus Cristo, falando àqueles que com ele obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas, onde? No pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor. E ele vai começar a falar então desse conteúdo que precisa ser conhecido, e conhecido produz frutos benditos. Então ele usa algumas cláusulas, alguns mecanismos aqui argumentativos, alguns recursos linguísticos como visto como, ou uma vez que. Depois lá adiante ele vai dizer por isso mesmo, vejam o versículo 5. Depois ele diz no 8, um porquê, dizendo aqui o porquê não é pergunta, é explicação, porquê junto, né? Porquê, em razão de, lá no 10, por isso, e ainda no 11, pois, conjuntivo aqui, né? Pois é desta maneira. Esse é um texto argumentativo, para ser pensado, para ser sentido e para ser, sobretudo, vivido, meus irmãos. Vejam que coisa interessante. Então, o que Deus fez e o que Deus faz? Ele começa dizendo assim: irmãos, visto como, pondo os olhos, reconhecendo, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Não só a vida física, vida psíquica, mas também a verdadeira religião, a verdadeira comunhão com Deus e com
o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, visto que nos têm sido doadas todas as coisas, nós não estamos desamparados, nós não estamos desguarnecidos, nós não estamos sem os recursos necessários a termos vida e vida abundante, como Jesus disse em João 10:10, mas também vida espiritual. Essas coisas nos foram doadas, é o que Deus tem feito. E como isso se dá? Pelo conhecimento completo, isto é, suficiente, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Somos, portanto, coparticipantes, não dignos de glória. Digno de glória, como nós cantamos, é só o nosso Deus. Mas como é bom a gente ser como que clareado pelo o resplendor da glória de Deus. Ele é verdadeiro e tão intenso que quem está perto dele, não fica em trevas. A luz é dele e somente dele, a honra é dele, o brilho, o resplendor da glória é só de Deus. Mas estar com Deus é não estar em trevas. Por isso que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não tememos mal nenhum, porque Ele está comigo, Ele está conosco, é o nosso pastor, nada nos pode faltar. Quando aparentemente as coisas nos faltam, o que é suficiente e necessário nós temos. É por isso que o salmista diz ali: eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir todos os dias da minha vida. Sabe o que eu vou fazer? Habitarei na casa do Senhor, na presença do Senhor para todo sempre. Olhem que coisa boa que Deus tem feito. O que Deus fez por nós, meus irmãos? Ele nos deu a salvação, Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, e Ele continua já aqui no versículo 4, pelas quais a sua glória e virtude nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As promessas de Deus duram para sempre, e nós devemos saber que no seu cumprimento elas duram para sempre, cumpridas e ficam eternizadas como marcos da fidelidade do Senhor a si mesmo, que não muda, que não descumpre a sua palavra. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos, como nós cantamos, né? Aquele hino tão belo. E a gente tem que saber que o Senhor, no passado, desde a eternidade, no seu plano glorioso de redenção, nos amou com amor eterno, e no presente nos chama à sua igreja, por meio da pregação do Evangelho. Deus fez e Deus faz, e certamente Ele fará. Como diz o apóstolo Paulo, né? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo, passado, prossigo, presente, para o alvo, prossigo, futuro, da soberana vocação de Deus. Deus fez, Deus faz. Muito bem, nós sabemos dessas coisas. Deus tem trabalhado por nós. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, como diz também o apóstolo. E aqui nós vemos o versículo 4 dizendo assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Qual a finalidade? Para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Não é sermos deuses, mas é sermos beneficiados e integrados no corpo de Cristo, Ele sendo o cabeça e nós o corpo. E essa obra é que nos livra da corrupção das paixões que há no mundo. Das paixões que há no mundo. O que Deus fez? Desde a eternidade nos amou, preparou todos os caminhos, cumpriu os seus planos para a nossa redenção. O que é que Deus faz? Tem cuidado de nós, tem cumprido as suas promessas. Que grande notícia nós temos. Nós temos passado como igreja, passado e presente. Mas e daí? Paramos nisso? Façamos algumas tendas e fiquemos aqui agora nesse estado de que Deus fez, Deus faz? Não. Do mesmo modo como Jesus chamou homens ocupados para serem seus discípulos, também aqui Pedro instiga a igreja, desafia o crente, a mim e a ti, para que nós, diante dessa grande obra do Senhor, nós sejamos de Deus cooperadores. Ele diz assim, diante dessas grandes coisas que Deus fez e tem feito: por isso mesmo, versículo 5, diante disso, tendo em vista esta obra do Senhor. Pode deixar, não se preocupe, eu vou pegar isso aqui. É o vento, né? O vento de Natal, tão famoso, né? Então vejam só, por isso mesmo, agora a nossa parte. Deus fez, Deus faz, e a gente?
Por isso mesmo, nós, reunindo toda a vossa diligência, isto é, com cuidado, não é de qualquer jeito, não é como der, ou como a gente fala na Bahia, na abstunta, né? Qualquer jeito, vamos lá, se der certo Deus, se não der não tem problema. Não. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, o antônimo de diligência é negligência. É fazer mal feito, é fazer de qualquer jeito, não. Maldito é a quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Por isso, que é dito, por isso mesmo, Deus fez, Deus faz. Então, reunindo toda a vossa diligência, guardem esse verbo, associai com toda a vossa diligência, associai a vossa fé, e a primeira coisa que ele vai falar é a vossa fé, que é a âncora desse vínculo com o Senhor, que é o que nos leva a continuar neste caminho bendito ao qual fomos chamados e em que estamos. Portanto, vejam, associai com a vossa fé. Pedro está partindo da pressuposição verdadeira aqui, mas da base. O pressuposto dele, olha, fé nós já temos. Por aquela obra de Deus que fez e faz, fé nós já temos. Mas e agora, como o corpo de Cristo, o que faremos? Aí ele vai dizer o quê? Com toda a vossa diligência, associai a essa fé, que é o núcleo central, o eixo central, o ponto de partida, o marco zero, associai a isso a virtude, a qualidade moral que decorre da espiritualidade, o fazer as coisas corretamente, o fazer as coisas com temor ao Senhor, sabendo que Ele é um Deus que é o paradigma, é o modelo, e que dele temos que ser imitadores, notadamente nosso Deus, o Filho de Deus, nosso Salvador Jesus. Então, associai com a sua fé a virtude. Não basta ter apenas fé. Diz Tiago que a fé sem obras é morta, é inócua, é obsoleta, simplesmente não gera efeitos, vira ali um mausoléu. A gente vai aos cemitérios e tem lá os mausoléus, né? Às vezes túmulos caiados, bonitos por fora, por dentro, morte, ossadas. Não somos assim, não devemos ser assim, não podemos ser assim. Devemos associar com a nossa fé os sermos diferentes, transformados, andamos em novidade de vida. Com essa virtude, baseada na fé, temos também que desenvolver um outro lado que é importantíssimo para nós cristãos, que é o conhecimento. Lá em Oséias nós lemos assim: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quem não conhece, estagna, ou estagna, como dizem alguns, né? Estagna, fica ali. E se nós pararmos como uma pedra num canto d'água, nós criaremos limo, nós criaremos bactérias, fungos. Nós sabemos que fomos chamados para a vida. Pela morte de Jesus fomos chamados para a vida. Por isso que a chamada aqui é o conhecimento, para que nós não nos coloquemos em situações absolutamente contrárias à santa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é bem verdade, meus amados irmãos. Então, com a fé, associai a virtude, com a virtude o conhecimento. Que coisa boa é o conhecimento. Conhecimento é libertador, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o conhecimento, sobretudo intelectual, ele tem um perigo que o ronda e que o vulnerabiliza muito, que é o nós nos tornarmos orgulhosos, né? Eu sei, eu conheço, deixa comigo, que eu sei, não venha me dar conselhos. Não, o conhecimento ele tem que nos tornar conscientes da nossa limitação. Como lá o oráculo de Delfos, né? Sócrates, eu só sei que nada sei, porque cada vez que eu vou conhecendo mais e aprendendo mais, eu vejo o tamanho da minha ignorância, do meu desconhecimento, e o tamanho e a extensão, a amplitude das coisas que existem, do tanto que existe para ser conhecido, e que a gente não tem condições de saber tudo.
onisciente é só o nosso Deus. Por isso que Pedro diz, irmãos, associai a fé que vocês têm, essa âncora, o serem virtuosos, serem crentes mais qualificados, que exalem mais o perfume de Cristo, que mais tenham a mente de Cristo e que sigam as pegadas de Jesus, o seu comportamento, na sua influência boa nesse mundo tenebroso. Mas também não fiquem só num fanatismo religioso, vocês têm que ter conhecimento. Aprendam, Jesus fala, aprendei de mim, aprendei de mim. E como eu disse, o conhecimento ele tem esse condão, esse poder de nos tornar presunçosos. É por isso que a próxima palavra que vem aqui, com a qual Pedro nos manda associar o conhecimento, é o domínio próprio. Você tem conhecimento? Pois tenha domínio próprio, porque senão o seu conhecimento poderá ser usado para o mal, como um vulcão de Cabugi, é isso? De Cabugi, né? Ali, sempre, quem sabe potencialmente é tranquilo, né? Mas a pessoa, se ele começa, daqui a pouco, vem aí entra em erupção, o meu conhecimento, não, o domínio próprio. Domínio próprio não é o controle da vontade pela razão, como disse Platão. Não, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. É só ver lá em Gálatas. Nós não nos dominamos. Quem pode discernir as próprias faltas? Ai de mim que sou pecador. Ai de mim, o mal que eu não quero praticar, eu pratico. O bem que eu quero, não consigo. Quanto mais dominar a minha vontade. Cada um de nós tem um reizinho, às vezes, dentro do coração. E quando esse trono que há em nosso coração figuradamente, ele não está ocupado por Jesus e pelos seus comandos, meus irmãos, a possibilidade de nós cairmos em arapucas que nós montamos para nós mesmos. Arapuca é uma coisa conhecida por aqui, né? Então, é muito grande. Nós precisamos, de fato, associar a fé, a virtude ao conhecimento, ao conhecimento das coisas e à experiência, o domínio próprio. Senhor, segura a minha mão, não me deixe tropeçar. Mas também temos que fazer a nossa parte, né? Renunciar. Molda a minha vontade, Senhor. Domina o meu ser. Estamos mais submetidos à vontade de Deus que à nossa. Então, é por isso que Pedro continua dizendo, diante do que Deus fez e que Deus faz, associem, juntem, agreguem, somem ao domínio próprio a perseverança, porque o domínio próprio ele pode se tornar alguém que queira se dominar. Não, eu vou fazer de tudo para ser agradável a Deus. Eu com o meu conhecimento, conscientemente, vou ser um padrão dos fiéis. Vou ser o padrão dos fiéis. Não vai conseguir. Eu vou ser perseverante. Vai ser muito difícil, porque você vai se tornar-se talvez alguém totalmente improdutivo, parece uma estátua, parece um monge, fica ali sentado com as pernas cruzadas. Não é isso. A vida cristã é nesse mundo que jaz no maligno. Nós somos sal e luz do mundo, pregoeiros ou anunciantes do verdadeiro evangelho, com palavras sobretudo e indispensavelmente, mas também com a nossa vida, um testemunho vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto ao Senhor, o culto aqui racional, mas um culto também aqui, que nós entendamos, mas também um culto coletivo. É por isso que ele vai dizer, sejam perseverantes, não deixem que as tantas razões do mundo, as tantas atrações do mundo, os tantos motivos sedutores que nos tentam dizer, para que você vai domingo pela manhã para a igreja? Você dormiu tarde ontem, aquela tua experiência familiar tão boa, entrou, quem sabe, até no domingo, assistindo lá, completando a série do Netflix, alguma coisa, você vai para a igreja, rapaz? Depois você assiste lá no YouTube o culto, dá na mesma. Deus conhece teu coração. Não, nós precisamos estar aqui. Nós precisamos vencer essa nossa vontade, essa coisa um tanto letárgica, de ficar no sofá, na cama, de dar um tapa no despertador ou no celular quando toca, né? Fica quieto aí, que eu preciso dormir, hoje é domingo, né? E perseverança, eu estou falando de coisas simples. Imagine nas outras situações complexas da vida.
as lutas da vida, Diogo, se a gente não perseverar, não continuar, não ter a consciência, meus irmãos, de que o Senhor está ao nosso lado, que de Deus somos cooperadores, de que Deus pode nos usar e, sobretudo, de que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E o amigo não abandona o outro. Já pensou nisso? A gente canta que é bom ser amigo de Deus, mas por que a gente dá as costas para Deus? Que amizade é essa? É só amigo quando está tudo bom? Né? Tinha uma musiquinha lá dos anos 70. Quando tudo vai bem, tudo bem, muito bem. E o irmão diz amém, amém, amém. Quando tudo vai mal, tudo mal, tudo mal. E o irmão chora então. Aí, dan, bem ou mal, mal ou bem, tudo é para o nosso bem. Circunstâncias são difíceis? É para o nosso bem. As coisas vão muito bem, cuidado para não se esquecer de Deus. É isso que está sendo dito aqui, perseverança. Você já parou para pensar que domínio próprio e perseverança tem uma relação muito interessante? E quem falou isso não foi um religioso, um teólogo, foi Aristóteles, das suas obras. Ele diz que o domínio próprio tem a ver com o prazer. Domínio próprio tem a ver com prazer, porque eu tendo a me entregar ao prazer, seja ele de que tipo for. Para alguns é dinheiro, para outros sexualidade, para outros é comida, para outros é o poder. Então, prazer, domínio próprio. E a perseverança? É o pesar. Prazer e pesar são até parecidas, embora com S e com Z, diferente, vocês sabem, na construção aí. Mas, olha que interessante, o domínio próprio tem a ver com o prazer, que eu tenho que me... E a perseverança é diante do pesar, da dor, da aflição, da tribulação, da enfermidade, dos exames que são feitos e vem o resultado sem ser alterado, das cirurgias que são feitas e não dão tanto resultado, das lutas tantas, o joelho calejado de orar pelos filhos que estão se afastando de Deus ou afastados de Deus, mas sem desistir. Pensem nisso, domínio próprio em relação ao prazer, perseverança em relação ao pesar. Apesar, cantamos aqui, apesar de aflições, né? Sou feliz com Jesus, ou mais feliz com Jesus eu serei. E o texto continua aqui, meus irmãos, já estamos na metade aqui pelo menos. Associai com a perseverança a piedade, porque a perseverança na caminhada cristã, ela pode se tornar uma prática religiosa meramente. O esforço meio arminiano, né, de chegar aos céus ou ao céu por esforço próprio, pela teimosia religiosa. A Bíblia diz assim, eu vou fazer aqui meio cegamente, sem olhar e entender o que está sendo dito. Não é isso. Para que isso não aconteça, para que a perseverança na carreira cristã, vencendo o domínio próprio, né, vencendo os prazeres, e pelo domínio próprio, melhor dizendo. Mas aqui, temos que associar a piedade, que é a devoção real, que é o sentimento espiritual em relação a Deus, que é santo, 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 e que nos tem santificado pela sua palavra e por Jesus Cristo, para que nós possamos ser, de fato, filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Mandou o Espírito Santo para morar em nosso coração. Deus Pai, Deus por nós. Deus Filho, Emanuel, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Deus em nós. Nessa habitação do Espírito Santo em nosso coração, pela palavra de Deus, a vontade dele revelada para a nossa instrução, lâmpada para os pés e luz para o caminho, escudo interno. Os escudos dos guerreiros ficam aqui, né? Mas a Bíblia é o escudo interno. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Isto é temor ao Senhor. Isso é piedade, é relacionamento com Deus e com os filhos de Deus que Ele coloca em nossa vida. Ele vai dizendo isso, irmãos, associai então com a piedade, com a perseverança, a piedade. Com a piedade, que é essa qualidade espiritual, essa vida de espiritualidade, você tem que se lembrar que nós estamos no corpo de Cristo e antes da volta de Jesus, ou deste lado de cá da glória,
Como diria aquele pastor da igreja mundial lá, né? Nós somos comedores de feijão, no caso aqui de corda, e outros aí tem, né, também gostosos, e nós somos humanos, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades materiais, nós temos necessidades de toda ordem, e isso nos iguala, isso nos nivela, e nós, como corpo de Cristo, irmãos, filhos de Deus, nós precisamos nos ajudar. Nós somos membros, como os dedos de uma mão, nós somos iguais, dependemos da mesma fonte de vida, de energia vital, de nutrientes, de tudo. Por isso que ele vai dizer assim, irmãos, há essa piedade, essa vida de qualificação religiosa que se desenvolve e aumente, não se esqueçam de juntar esse lado social do corpo de Cristo, que é a fraternidade. Nós somos irmãos em Cristo. Não somos meras pessoas que foram pegas quando Jesus, cumprindo o plano da eternidade, jogou a tarrafa e trouxe todo mundo. Agora tem ali um bagrinho, tem um outro peixe, tem uma miragaia, tem até um xarelzinho veio, né, um peixe galo. Olha aqui, uma sardinha, eventualmente, manjubinha, né, com a sua faixa prateadinha. Agora, olha, somos diferentes, cada um, tu no teu cantinho e eu no meu. Não tem isso não. Na igreja, o cantinho é todo nosso. Claro, tem as peculiaridades. Criança é criança, jovem é jovem, terceira idade é terceira idade, SAF é SAF, o PH é o PH, mas somos todos um em Cristo. Somos todos um em Cristo, meus irmãos. E essa falta de visão, ou às vezes a falta desta visão, ela nos vulnerabiliza, cria brechas e espaços entre nós, quer nos dias frios, quer nos dias mais tristes. É isso que Pedro está dizendo, irmãos. Não se esqueçam de juntar à piedade, ao aperfeiçoamento da sua qualidade de vida espiritual, da sua relação com Deus, da comunhão com Deus, também a comunhão com os seus irmãos. Porque o amor a Deus se demonstra pelo amor àqueles que Ele nos deu. Se alguém disser que ama a Deus, diz João, numa das suas cartas, e odiar o seu irmão, que consequência terrível, não é? Qual é o mandamento, Senhor? Por isso que foi dito: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como tu te amas, ou como deves ter também um pouco de amor próprio, não se endeusando, mas sabendo que você é uma nova criatura, você é a imagem do Deus invisível, nesse sentido de que você, não como Jesus, mas que você reflete essa coparticipação da natureza divina, como nós lemos acima aqui. Meus irmãos, caminhando aqui, ele diz finalmente, com essa fraternidade, se eu comecei com fé, eu vou colocar, aí você se lembre de 1 Coríntios 13, o amor, que é o vínculo da perfeição, que é o elemento que amalgama, né? Ele é o amálgama, então, dessa comunhão dos diferentes, com gostos e expectativas diferentes, mas que têm em comum o estarem entroncados como ramos em Jesus, como diz João 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Que coisa boa é nós lembrarmos disso. Nossas igrejas poderão ser mais fortes, nossas famílias poderão ser mais bem estruturadas e muito mais eficientes ou eficazes na sua obra, até evangelística. Nós pensávamos nesse conselho, nessa recomendação prática que Pedro nos dá aqui. E ele fala então, meus irmãos, associai com a vossa fé a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor, porque você pode ter fraternidade meio como que uma regra de convivência, não tem jeito, é melhor ser amigo do que inimigo, estamos dentro da igreja mesmo. E o amor? Ele é meu irmão, mas é meu parente, né? Não é amigo. Jesus fala que há amigo mais chegado que o irmão. O nosso cuidado na igreja deve ser esse. Não dá para todo mundo ser amigo de todo mundo 100%, mas podemos ser um pouco mais fraternos entre nós, para que o cartão de visitas do crente seja visto. Vós sereis conhecidos pelo amor que vocês serão conhecidos, ou será reconhecido que vocês têm o amor de Deus pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros. A maior e mais importante agremiação humana
do mundo que precisa demonstrar amor é a igreja. Vou exagerar aqui um pouco, talvez para algum. Mais do que uma família com sobrenome igual. Lá pode acontecer, infelizmente, qualquer desavença, sobretudo quando se fala em herança e outras coisas assim. Mas na igreja não, porque nós somos filhos de Deus. E porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Encaminhando aqui a última parte, quando isso acontece, quando nós sabemos o que Deus fez e o que Deus faz. E nós, da nossa parte aqui, Deus não fará isso por nós. Isso é nossa parte, é nosso quinhão nesse contrato, nessa avença. Por isso, vós associai. Quando nós fazemos isso que foi dito aqui, olha o que vai acontecer. Ele diz assim, por quê? Irmãos, deve estar perguntando, por que eu estou falando isso para vocês? Associar uma coisa com outra e juntar tudo, começando com a fé, indo até o amor. Fazer esse feixe forte, duradouro e abençoado dessas virtudes, dessas qualidades, desses procedimentos. Por quê, irmãos? Essas coisas, primeiro, existindo em vós, verifiquem se existem, tá? Mas em existindo, elas aumentando, se ampliando, olhem o que vai acontecer. Fazem com que, irmãos, vós não sejais nem inativos, braço cruzado, camisa de força, e, se não forem inativos, não sejais infrutuosos, isto é, trabalha, mas não vê resultado. Às vezes nós não somos inativos, nós somos ativos. A nossa atividade ela é tão desencontrada, sem piedade, sem fraternidade, sem domínio próprio, sem conhecimento das coisas, tudo de qualquer jeito, sem planejamento, sem orar ao Senhor para que ilumine a mente, sem ouvir a palavra de Deus, regra de fé e prática, que nós simplesmente somos infrutuosos. E há aqueles que são inativos também. Muito menos frutos esses podem produzir. Pedro está dizendo isso, irmãos. Por que vocês devem atender a essa minha recomendação dada por Deus por meu intermédio, diz Pedro? Porque essas coisas, existindo e aumentando, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutuosos. No quê? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o conhecimento verdadeiro de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele necessariamente muda a nossa vida. Não há quem conheça verdadeiramente o Senhor Jesus com a iluminação do Espírito Santo que não tem uma transformação de vida, uma mudança de valores, não tem uma nova perspectiva. Paulo fala disso aos Efésios lá 4:26, aquele que furtava, gatunava, não furte mais, antes trabalhe para que das próprias mãos que furtavam, que se apropriavam do alheio, tenha com que abençoar o outro. Olha que mudança de vida, que mudança de rumo, de sentido, metanoia, transformação. Arrancar, entregar. Nessa linha diz lá Provérbios 28:13, né? O quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esses pensamentos cruzados. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. Essas coisas farão com que vocês sejam, não apenas não sejam inativos, mas também em trabalhando vejam os frutos do seu abençoado labor, do seu abençoado trabalho. Pois, irmãos, aqueles a quem essas coisas não estão presentes, aqueles que estão da igreja, mas não têm essa percepção, é como um cego vendo o sol que está perto. É um míope, né? Muito míope, até vê, mas não consegue discernir as coisas. Está aqui, participa, se envolve, mas no nível mais baixo de produtividade, de resultados, de satisfação espiritual, desenvolvimento da fé, de crescimento no corpo de Cristo. Então, olhem, aquele em que essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto. E, que coisa? Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Não foi à toa que Deus nos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi à toa, Efésios 2:1, que Deus nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Foi para que nós fôssemos de fato novas criaturas, abundantes, firmes, constantes. 1 Coríntios 15:58, não é? Portanto, irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Pedro está dizendo isso aqui, irmãos. Não se esqueçam de que os seus pecados foram purificados e vocês têm uma nova vida. E ele reitera aqui, por isso tudo, irmãos, eu repito, procurai, vejam o verbo no imperativo aí, procurai vós, procurai. Isto é, não esperem que Deus faça isso, Ele não vai fazer. Essa é a nossa parte na aliança da graça. Ele já fez o mais difícil, que seria impossível. Todas as pessoas do mundo, de todos os tempos, toda a junção dessas pessoas todas, se todos entregassem a sua vida, não morreriam por uma alma, porque o pecador não pode morrer por pecador. Por isso, então, que ele vai dizer, irmãos, procurai, Deus já fez a parte dele. Cumpram, procurem, confiem, olhem com fé. Lembra? Com base na fé, lá no começo, com fé na palavra de Deus. Certeza de coisas que se esperam, firme convicção em coisas que não se veem, é a fé. Então, procurai, com diligência de novo, não negligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação. Somos nós quem confirmamos a nossa vocação por meio do trabalho, atribuindo veracidade à palavra de Deus, confiando nas suas promessas, crendo naquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, dizendo, Senhor, muito obrigado, eu sou indigno, mas Senhor, pela dignidade do teu Filho, me trouxeste de um poço de lama e perdição, colocaste os meus pés sobre a rocha, firmaste os meus pés, colocaste na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Que coisa boa, né? Quando tem gente, quem sabe a essa altura, quer seja aqui, perto, na praia, ou lá longe, ou mais para baixo, se embriagando, meus irmãos. Às vezes até com outras substâncias mais fortes, drogas, destruindo a sua vida. Nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor, nesse lugar que o Senhor nos deu. Por isso que ele diz, olha, mas procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Parece haver uma inversão aqui, né? Eleição e vocação, mas não importa. É a obra de Deus para a nossa salvação. Por quê? Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Nós caímos às vezes, nós pecamos, caímos em tentação. Mas aqueles que se ocupam e se preocupam, não só se ocupam, mas se preocupam das coisas de Deus ou com as coisas de Deus, eles têm, meus irmãos, muitas vezes menos oportunidade de cair. Há um ditado antigo que os meninos conhecem aqui. Quando eu falo meninos, estou vendo ali Diogo e Zé Romeu e outros irmãos queridos aqui também, né? Está aqui o peruano, Deus te bendiga, hermano. Cabeça vazia, oficina do diabo, já disse, né? Não tem o que fazer, está lá Salomão lá na varanda, o povo de Israel está em guerra. E o rei Davi, não Salomão, Davi está lá na varanda, né? Olhando até lá, em tempo de não, eu vou no mínimo orar pelas tropas, buscar o Senhor para que abençoe-nos nessa campanha de guerra. E aí ele viu Batseba, e vocês sabem tudo o que aconteceu, né? Então procurai com diligência, porque aqueles em quem essas coisas não estão presentes, eles são mais vulneráveis, e fazendo isso vocês não tropeçarão em tempo algum. E Pedro fecha essa parte dos resultados, dizendo assim, irmãos, se eu não tivesse nada para convencê-los do valor dessa palavra, eu quero lembrar vocês que é desta maneira, pois é deste modo que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maneira? Que a gente acabou de ver. Pela associação da fé
a todos os elementos ditos aqui, até chegar ao amor que junta e perfuma todas as coisas, sabendo que não fazer isso nos deixa infrutuosos. Portanto, irmãos, nesta manhã, eu peço a Deus que neste mundo, e a palavra mundo, a ideia aqui é de uma sociedade alienada de Deus pela rebelião, nesse mundo em que nós estamos colocados como luzeiros, como sal da terra e luz deste mundo, que nós possamos pensar nessas coisas, para que os irmãos se animem nessa obra. Deus não colocou a igreja de Pirangi aqui, com seu belíssimo templo, confortável, tão ventilado, né? Pela brisa aqui do mar, que do Atlântico nos chega. Vocês não estão aqui à toa. Deus tem muitas pessoas a serem ainda chamadas e trazidas para aqui. Então, nessa manhã, que vocês se lembrem do que Deus fez, desde a eternidade, do que Ele tem feito e ainda fará pelos irmãos. Como corpo de Cristo, igreja, nas suas famílias, você individualmente, no seu trabalho, nos seus estudos, nas tarefas tantas que você tem para realizar. Lembre-se também de, a partir da fé, associar todas as outras coisas que, juntadas, dão esse reforço, esse tônus que nos permite ser corpo de Cristo, vivo, produtivo e abençoado. Lembrando que assim você não será inativo, nem infrutuoso, que você não vai ser como um cego que fica tateando ali, mas você vai ser de fato um instrumento do Deus vivo, usado para levar o seu nome. Certa vez, o grande evangelista Moody, novo ainda, ele passava por uma cidadezinha e estava assim meio, não em crise, mas você está um pouco, não, eu vou dar uma volta para esfriar a cabeça. E ele está passando assim por uma cidade grande lá, talvez Chicago mesmo, de onde ele era, né? Ali fez grande obra, Moody, M-O-O-D-Y. Então, entrou numa igrejinha, passando por ali, ouviu uns hinos, entrou numa igreja, era uma igreja pequena, bem pequena assim, de subúrbio, bem pequenininha, umas 60 pessoas, 50 ali, bem pequenininha, né? Ele entrou e ficou ali, participou do culto, e no fecho do sermão, o pastor, a quem ele não conhecia, disse assim: irmãos, o mundo nunca viu o que Deus pode fazer com uma pessoa, ou por uma pessoa totalmente entregue a Ele. O mundo ainda não viu, eu repito, o que Deus pode fazer por meio de uma pessoa que se entregue a Ele totalmente. Você não quer ser essa pessoa? E aquilo, o Moody saiu dali, e ele saiu assim, como diria Hernandes Dias Lopes, impactado, né? Impactado, saiu ali impactado. E aquilo ficou martelando na cabeça dele, até que um dia da sua casa, talvez um mês depois, um pouco menos, ele caiu de joelhos orando e disse: Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa. E os biógrafos de Moody dizem que durante umas 3, 4 décadas, 5 aí na vida dele ainda, ele teve o privilégio, ou Deus usou, e ele teve essa alegria de ver cerca de 500 mil pessoas dizerem: eu quero seguir a Jesus, eu quero ser servo do Senhor Jesus. Nas suas muitas campanhas, sem os aviões de hoje, sem os recursos de hoje, sem a internet, mas pregando pelo rádio, em campanhas, em estádios de beisebol, em cidades grandes e pequenas, cerca de 500 mil de pessoas ouviram o evangelho, e muito mais ouviram, mas pelo menos 500 mil foram alcançadas. É assim que Deus faz. Vejam essas coisas que Pedro mandou essas igrejas aqui e que chegaram até nós nessa manhã. Eu espero em Deus, em nome de Jesus, que vocês sejam muito abençoados, para que vocês possam ser, de fato, uma agência do reino poderosa, por meio do poder de Deus, que abençoa todo aquele que nele crê. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.